pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, vocês já me conhecem daqui, né? Professora de matemática. A gente aqui dando continuidade às aulas do 7º ano, né? Então, eu e o professor Tiago, nós nos ajudamos aqui preparando as aulas. A gente já agradece, né? A confecção aí do professor e saudade, porque a gente gosta muito desse professor aqui participando das aulas junto com a gente, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, alunos e alunas, professores e professoras da rede. A gente tem o formato da aula aqui digital, possibilitando que você assista essa aula nesse momento ao vivo pela TV, mas que depois você consegue visualizar também lá no YouTube, através do computador ou do celular, através também do nosso aplicativo, né? Esse aplicativo veio para a gente ter interatividade na aula, para a gente conseguir, no momento, ao vivo da aula, Billy já, ó, ligeiro aí, colocou o QR Code para você acessar pelo sistema Android ou pelo sistema iOS, a lojinha do aplicativo, fazer o download já e entrar com a sua matrícula, sendo o seu login e a senha como a data do seu aniversário, sem as pontuações, tá certo? Com 8 dígitos no total. Quem vai me ajudar com essa interatividade hoje é o rostinho lindo. Olha só, hein? Professor Gilson chegando por aqui. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor. Olha como é prático, ó. Um clique, já deixei o meu bom dia aqui para você que está nos acompanhando pelo aplicativo, ó. Direita, esquerda, rostinho lindo aqui maravilhosamente para você. Sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação. Hoje aqui na Matemática estarei aqui recepcionando sua dúvida, seu comentário, sua pergunta. Manda cá para nós que eu já repasso automaticamente para a professora. Bom dia, prof. É o máximo, né, minha gente? Não tem... Olha, juntando o bom humor, no meu, né? Junto com o de Gilson, essa aula vai ser o máximo. Eu só estou sendo acompanhada essa manhã por feras aqui, tá bom? Então, ó, como eu falei, né, você pode acessar pelo celular e essa daqui é a telinha que você também encontra se você tiver pelo computador. Você pode acessar a aula também para mandar os seus comentários utilizando esse endereço que está aí, ó, educarecifeweb.ip.tv. Então, você pode acessar utilizando as mesmas informações, tá bom? E aí você também vem aqui conversar com a gente através aí do chat, tá? Hoje, quem me ajuda com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais nessa aula aqui é a Késia, fofinha, gente, maravilhosa. Me ajuda pra caramba a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, né? O conteúdo de hoje, a gente já falou um pouquinho sobre comparação, sobre frações, mas é importante ter uma base anterior sobre isso, né? E a gente tem lá no YouTube a playlist de vocês. Utilizando dela, você pode fazer uma revisão para que você consiga acompanhar bem essa aula, tá certo? A gente já está aí com mais de 9,18 mil inscritos e eu acho que a gente já tem um número um pouco maior do que esse. Trago na próxima aula como é que está essa atualização, tá certo? Então, olha aí já o professor Tiago já aparecendo aqui, né? Vamos começar essa aula hoje e vamos trabalhar um pouquinho sobre a ideia de relações, de razão e proporção. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 6 de cada 10 usuários do Instagram postam ao menos um stories por dia. Esse não é Gilson, não é verdade? Não. Eu posto bem mais, professora, uns 10 por dia. Então, a gente já está vendo aí que esse número pode ser um pouco maior. Mas utilizando aqui para a gente começar a pensar sobre essas relações, a gente tem essa relação entre quantidades de pessoas, né? 6 em cada 10, postam pelo menos um story por dia. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de relação, a gente imagina de fato aí que temos 10 pessoas e dessas 10 pessoas, 6 fazem algum tipo de atividade como o history na internet, tá certo? Só que a gente não só tem 10 pessoas no Instagram, né? A gente tem um monte de gente no Instagram. Então, veio. Esse número, essa relação, essa maneira de comparar as coisas já traz para a gente uma relação de eu estou tendo uma ideia micro para pensar macro, né? Para relacionar com o macro. Eu tenho uma relação de em cada 10 pessoas, em cada grupo de 10 pessoas, 6 dessas pessoas têm esse tipo de comportamento, esse tipo de atividade. Então, a gente já começa relacionando essa comparação de, mesmo que o número falado seja pequeno, eu estou relacionando a quantidade para a gente ter uma noção do quantitativo grande disso tudo, né? Então, vamos observar aqui o comportamento. Para que a gente consiga expressar isso, né, a gente já teve uma aula sobre razão, sobre fração, a gente vai utilizar essa relação, 6 em cada 10. 6 décimos, né?
de pessoas comparados a essa quantidade, vai ter esse tipo de atividade. E se eu já começo a entender que 6/10 representa essa razão, ó, parte com o todo, né, que é a nossa ideia da fração, a gente já começa a pensar de outra maneira. Então, do total de usuários do Instagram, 6/10 tem esse tipo de atividade. E isso em média, né, uma pesquisa que a gente consegue perceber. Mas vê que a gente já está começando a generalizar a maneira de falar. Então, quando eu começo a perceber essa relação pequenininha, né, números menores, mas com esse tipo de linguagem, esse tipo de comparação entre os valores, a gente está falando aí de razão, que é justamente isso, comparar, relacionar valores para que a gente consiga uma determinada interpretação, tá certo? E aí, ó, quando a gente observa em relação a essa quantidade, como que eu poderia colocar 6/10, né? Aqui a gente tem uma comparação de uma pizza em relação a determinado valor. E aí, ó, 6 em cada 10 usuários do Instagram postam ao menos um history por dia, a gente pode representar isso de várias maneiras. Eu estou representando ali através de uma escrita, né, de uma linguagem de fato. Depois a gente está representando através de um gráfico, a gente pode chamar esse tipo de gráfico de pictograma, que é o gráfico onde a gente utiliza de fato quantidades e elementos visuais para fazer essa representação, né? E aqui a gente também está relacionando através da fração, tá certo? Então aí, ó, várias maneiras de interpretar a mesma informação. Professor Gilson, o senhor se encaixa nessas 6 pessoas? Me encaixo sim. Eu publico ao menos um story por dia. Inclusive, a Aninha já deixou aqui o seu bom dia. E agora chegou aqui, né, o Davi. Olha só o que o Davi diz. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números, professora. Minha gente, essa galera do 7º ano é o máximo. Olha aí a palavra que ele acabou de dizer, já aparecendo aqui pra gente, comparação. A ideia é que a gente tenha esse crivo de análise. Veja o quanto que o 7º ano vem evoluindo em questão até de relações. A gente já falou sobre estatística, a gente já falou sobre comparações de valores, né? Moda, média, mediana. A gente já falou sobre interpretação de gráfico e a gente também já falou sobre razão, né? Hoje a gente vai trazer esse comecinho para lembrar para você como esse tipo de relação acontece e também para que a gente dê a introdução sobre essa parte de proporções e mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre, quem sabe lá, as nossas regras de 3, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Ó, como a gente tem essa ideia de comparação, como é que eu vou fazer esse tipo de comparação? Através da razão. A razão, só para a gente lembrar, é a confecção dessa fração que justamente vai ser utilizada para comparar os valores. Quando eu coloco a fração por si só, a gente está observando um número, uma operação de divisão, por exemplo. Mas dentro do contexto onde a gente relaciona os valores, ela deixa de ser chamada apenas de fração, né, de valor numérico, para ser chamada de razão, porque a gente está comparando duas situações. Aqui eu tenho a comparação de pessoas que fazem a atividade pelo total de pessoas ali analisadas, entende? Então, a gente já tem esse tipo de comparação acontecendo e por isso a gente chama de razão a fração usada para isso, tá? Então, trouxe outro probleminha aqui, ó. 3 de cada 5 usuários do Instagram postam ao menos um history por dia. E não é a mesma coisa não, professor Gilson? Agora ficou um recorte mais específico, né, professora? Diminuiu aí o recorte, né? A gente diminuiu as quantidades, né? Isso. E aí, mas vê, se é 6 em cada 10 e a gente pode cortar na metade, então 3 em cada 5, a gente tá falando da mesma coisa, não tá não? Sim, tá sim. Então vê que legal. Falando sobre isso, a gente começa a perceber que, nesse caso das frações, onde a gente começa a simplificar esses valores, eu consigo trazer outras interpretações para isso. Se a gente tinha 6 para 10, então metade para metade também. 3 para 5 funciona do mesmo jeito. É a mesma relação. Eu só estou utilizando outros números para representar e para fazer a comparação da mesma coisa, da mesma situação, tá? Então, a gente já tem esse tipo de percepção em que eu posso simplificar a fração. Antes, a gente tinha 6
sobre 10, agora a gente tem 3 sobre 5, mas a gente não deixou de falar a mesma coisa, de utilizar o mesmo contexto. A gente acabou de ver lá no comecinho da aula que eu tinha, por exemplo, 6 em cada 10, mas eu também li como 6 décimos de usuários no Instagram. Então, naquele momento ali, eu não estava nem calculando 6 de 10, mas eu estava calculando, 6 décimos do total de usuários. Então, a gente já começa a perceber essa ampliação da interpretação. Do que eu estou observando da informação que foi dada em relação à confecção da fração e o que essa fração pode representar para mim. Seja ela a comparação direta da quantidade, 6 usuários para 10, não é? Ou 6 décimos do total de usuários. Então, vê que interessante como a gente começa a perceber essa mudança de interpretação aí nas informações de razão, tá certo? Vamos avançando por aqui, ó. De novo, a gente tem a ideia da comparação, utilizando 3/5, e essa comparação é expressa através de uma razão, né? E aí, ó, o professor Tiago já apareceu para fechar essa primeira ideia, relacionando a primeira fração que a gente viu, 6 décimos, com a segunda fração, que é 3/5. E aí a gente começa a perceber que, além de diminuir esses valores, né, se a gente simplificar a fração, porque a gente dividiu o 6 e o 10 por 2, a gente pode ampliar isso também, né? A gente pode aumentar isso mais ainda, né? Então, ó, a gente tem aqui, presta atenção agora, a gente tem aqui 6 em cada 10, depois 3 em cada 5. Aqui a gente tem 2 pictogramas, né, que representam as duas situações. As razões, presta atenção nessa informação, as razões, os números que aparecem são diferentes. Eu tenho 6 em 10 e tenho 3 em 5. Os números para expressar essa relação são diferentes. Porém, a gente acabou de perceber que existe a ideia aí de simplificar a fração, não é? E que eles podem expressar a mesma situação. Porque a gente tem aqui, ó, as razões são diferentes, mas a relação se mantém a mesma. Então, vê que interessante. Por mais que a gente possa multiplicar os valores das frações ou dividir, que foi o caso, né? 6 e 10, dividindo por 2, vai dar 3 e 5, por mais que a gente possa utilizar essa ideia das frações, a gente tem que, independente se a multiplicação ou divisão for feita certinha, a gente vai ter a mesma representação, a mesma situação sendo expressa nessa comparação aqui, tá certo? Então, vamos lá, né? A gente tem uma palavra nova. Depois de falar de razão, a gente está falando de proporção agora, ó. Então, Tiago completou aí o finalzinho, a gente tem razões diferentes, mas estão na mesma proporção. Essa proporção significa que a relação entre a quantidade de usuários que fazem a atividade de postar um history e a quantidade de usuários totais, ela se mantém a mesma. Se a gente tem 6 em 10, a gente também tem 3 em 5. Isso se mantém independente da multiplicação ou divisão que a gente faça, tá? Então, lembrando, as razões são diferentes porque os números são diferentes. A gente utilizou outros números para fazer a representação da ideia. Porém, a proporção, a relação entre a quantidade de quem posta e a quantidade total de usuários, ela se mantém, tá? Então, já guarda essa informação aí. Professor Gilson, até aí tá tudo certo? O Davi ele passou por aqui dizendo, professora, que já a proporção é determinada pela igualdade entre duas razões. Ou ainda, quando duas razões possuem o mesmo resultado. Ainda deixou o seu ok. O máximo. Que foi exatamente esse finalzinho, né? O senhor ia completar? Isso. Não, isso mesmo, professor. Posso... Pode, se consiga. Ok, obrigada. Então, a gente já tinha essa contextualização aí, né? Quem foi que falou o comentário? Davi. Então, Davi já estava percebendo o que a gente estava querendo dizer aqui com a igualdade entre a relação, né, que a gente criou da quantidade de usuários que exercem aquela atividade e do total de usuários, sendo expressa tanto com 6 décimos quanto com 3/5. E a gente tem esse tipo de relação acontecendo e chamando de proporção. A gente manteve a relação entre as informações iniciais, tá certo? Então, né, observando aí essa quantidade, como que eu faço para calcular a relação para um Instagram, por exemplo, que tem aí 1 bilhão de usuários? Olha só, hein? A gente viu que existem 6 em 10. Depois a gente utilizou outra relação de 3 em 5.
E agora, se eu tenho 1 bilhão de usuários, então a gente vai ter que 600 milhões de pessoas fazem esse tipo de atividade. Se a gente pegar os 600 milhões e dividir por 1 bilhão, né, se a gente fizer uma fração e a gente simplificar essa fração, a gente chega naquela mesma ideia de 6 em 10 ou de 3 em 5. Então, percebe que esse tipo de comparação, ela serve para a gente ter a ideia geral de um determinado contexto, né? Principalmente aqui, quando a gente está relacionando a atividade com o todo. Então, a quantidade de usuários que faz determinada atividade com o total de usuários estava sendo relacionado numa fração bem pequenininha, ao invés de a gente dar um número bem grande e você ter que calcular isso mentalmente. Mesmo que você saiba que são muitos usuários no Instagram, mas dá para ter uma noção e a gente pode inferir, olha, gostei dessa palavra. Eu também gosto muito. Viu? A professora Vivi, a professora Camille, a professora Dri também, elas já devem aí, ó, me dando um repertório cada vez melhor, né, para que a gente consiga expressar, mas inferir significa que a gente consegue deduzir algumas coisas. Então, vê, se a gente sabe que 6 em 10 fazem, então a gente pode inferir que mais de 50% dos usuários fazem, não é não, professor Gilson? Isso, justamente. Agora a gente repara, né, professor? Olha só agora, hein? Que sempre são números aí, né, professora, múltiplos, né? Que é como a gente fazer aquela divisãozinha, né, em cima e embaixo, não é isso? Esse professor Gilson é o máximo, né, não, minha gente? E outra, professor Gilson, ainda me lembro agora desse tipo de relação na geografia física. Sim, É física que a gente chama? Exatamente. Na cartografia a gente trabalha muito com esse tipo de proporção, professora. Olha aí, tá vendo? A próxima aula tem que ser uma aula nossa. A gente dá uma aula de matemática e geografia Vê junto, só. né? Além da parte de geografia humana, que a gente faz esse tipo de comparação, né, Gilson? Faz, sim, com certeza. A gente trabalha muito com esse tipo, comparando principalmente, por exemplo, o tamanho de um relevo, às vezes também aquele recorte histórico de uma idade para outra. A gente trabalha muito com isso aí, professora. Dentro da comparação da geografia, eu gosto muito da parte que relaciona as idades, que você Sim. estuda o comportamento da população, Sim, né, também. diante as pirâmides etárias. Então, a gente tem muita relação de trabalhar dentro da geografia com essa noção de proporção, de razão mesmo. Então, é bem interessante que a gente consiga, nas próximas aulas, montar alguma coisa com isso, né, verdade? Por que não, né? Por que não? Seguimos por aqui, então. Ó, a gente tem aqui essa noção de comparando valores anteriores, falando com essa ideia de 6 para 10, de 3 para 5, sabendo o total de usuários que a gente tem, a gente já conseguiu perceber a quantidade que era para aquele grupo específico. Ou seja, sabendo a quantidade total de 1 bilhão de usuários no Instagram, se a gente já sabia que 6 em 10 faziam aquela ação, a gente conseguiu concluir que 600 milhões de usuários fazem aquela determinada ação por uma fração que veio menorzinha no começo, né? Então, vamos lá, o Tiago trouxe a definição aqui para a gente entender o que é proporção, né? É determinada pela igualdade entre duas razões. O que essa igualdade vai significar? Mais uma vez, quando a gente está falando de fração, a gente vai ter que lembrar que a igualdade, nesse caso, é da divisão mesmo. 6 dividido por 10 é a mesma coisa que 3 dividido por 5. Porque quando a gente fala de igualdade, igual é um negócio que não é diferente, né? Coisa lógica. Sim. Mas 6 décimos não é o mesmo número, não é a mesma... A gente não usou os mesmos números para fazer a fração, que 3 quintos. São números distintos, não é? Mas a divisão executada vai dar a mesma resposta. 6 décimos. Isso. E aqui 3 dividido para 5 também vai dar 0,6, que é 6 décimos. Então, a gente já falou sobre esse tipo de fração. São frações equivalentes, onde a gente vai ter números diferentes compondo o numerador e o denominador. Porém, quando a gente multiplica ou divide, a gente não altera o valor dessa divisão. A gente vai mudar apenas os números que confeccionam essa fração. Aqui a gente tem, ó, 3 quintos vezes 2 dá 6 décimos, mas se fosse vezes 3, por exemplo, ia dar 9 no numerador e 15 no denominador. Mas a gente ia ter a mesma resposta na divisão, né? A mesma proporção se mantendo aí, tá certo? Então, é importante lembrar dessa ideia de frações equivalentes, tá?
Então, vamos seguindo, né? Então, quando a gente fez a primeira ideia de relação de 6 em 10, e depois a gente pegou a segunda maneira de apresentar de 3 em 5, intuitivamente, a gente já percebeu que existia ali, já se mantinha aquela razão, né? Já se mantinha aquele valor. Só que a gente começou a perceber isso de maneira lógica. Agora, a gente está mostrando para você que, se você simplifica a fração, você mantém a relação entre os valores, a relação entre os conjuntos, tá certo? Então, ó, observa aqui, a gente tem aqui um pictograma de novo. Agora, destaque, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, utilizando a mesma quantidade. Aí vê que interessante. Billy, tu pode deixar aqui em mim, por favor? Valeu. A gente tem aqui, ó, o primeiro momento, né? Inicialmente a gente tinha colocado os 10 bonequinhos e sinalizou 6 dos bonequinhos, beleza. E aqui também tem 6 em 10, só que a primeira maneira como a gente mostrou foi assim, ó. A gente mostrou 3 em 5, né? Então, destacamos isso aqui. Só que se eu duplicar isso, aparecer de novo, vai ficar 3 em 5 novamente aqui embaixo. Ou seja, do total de 10 pessoas, temos 6 pessoas que fazem aquela atividade. Outra maneira de te mostrar que a gente não está fazendo alteração nenhuma entre essas frações. A gente está representando com outros números, beleza? Então, ó, quando a gente observa esse tipo de situação, a gente começa a perceber que eu posso fazer operações de multiplicação ou divisão e achar a mesma proporção, tá certo? Ó, aí a gente vai ter esse primeiro passo. Deixa eu ver, professor Gilson, posso seguir por aqui, tudo certo? Pode sim, pode sim. Posso? Só o Davi que deixou aqui também, excelente aula. Olha, Valeu, que Davi. massa! Então tá. Finalizando esse primeiro momento, onde a gente teve aqui a ideia de entender como que se comportam essas relações e de que maneira eu posso expressar a mesma relação com frações equivalentes, a gente vai ver agora como é que a gente pode verificar quando duas razões formam uma proporção, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, calma lá. Tem um negócio cruzando e esse negócio cruzando significa o quê? Aqui, ó. A gente tem meio pelos extremos. Essa palavrinha, na verdade, essa expressão, ela vem desse tipo de comparação, de relação. Será que se eu multiplicar esse 3 com esse 10, vai dar a mesma coisa que esse 6 vezes esse 5? E por que que isso vai acontecer, né? Então, aí o professor Tiago já colocou para a gente que essas informações aí cruzadas, né? Multiplicar cruzando, como a gente já brinca com essa ideia, é que você perceba de que maneira eu posso verificar se as proporções, elas acontecem entre duas frações, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, já me antecipei. Antes mesmo de chegar, eu sempre faço isso nas aulas. A professora do spoiler, estou virando agora. E aí a gente tem esse tipo de relação, ó, gente, meio pelos extremos para fazer essa verificação, né? Achei que já tinha a multiplicação aqui, ó. Então vamos lá. 6 vezes 5, ó, a gente está pegando os extremos. O que é que seriam os meios e os extremos, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Normalmente a nossa contagem vai de cima para baixo todas as vezes. Então, os extremos vai ser o primeiro e o último termo que a gente contou. Então, o primeiro aqui é o 6 e o último termo aqui é o 5, né? Quando a gente multiplica o 6 vezes o 5, vai dar o 30. Beleza. E o produto dos meios agora, né? Que é o segundo termo e o terceiro, ó. O 3 vezes o 10, ele vai ter que dar 30 também. Quando esse tipo de situação acontece, a gente já pode concluir que as razões, elas são proporcionais, tá certo? Que a proporção, ela é mantida. E aí a gente consegue relacionar e verificar para qualquer tipo de razão se isso de fato acontece, tá bom? E aí a gente consegue perceber que as frações individuais, ó, 3 e 10, perdão, 6 e 10 e 3 e 5 são proporcionais, né? A gente já tinha visto isso desde o começo. E você começa a ver que, professora, essa parte fica muito fácil de ver. Então, a ideia é que você consiga perceber que disso aqui a gente pode resolver exemplos mais complexos. Porém, a gente te mostra ferramentas em que você possa perceber como você verifica isso. Com números pequenininhos fica bem fácil, né, de você perceber, mas isso você pode utilizar para qualquer exemplo. Então, quando a gente estiver resolvendo outros tipos de problemas, para que você consiga verificar se aquilo ali é ou não proporcional, você pode executar esse tipo de prova,
fazendo esse tipo de multiplicação dos números que são extremos e dos números que estão ao meio, para que a gente consiga obter o mesmo resultado. Lembrando que aí a gente tem que ter os mesmos valores como resposta, tá certo? Então, vamos lá, né? Vejamos o outro exemplo, ó, já chegando no finalzinho da aula, para a gente finalizar e contextualizar essa ideia, tá? Então, ó, normalmente, quando a gente quer fazer Gostei. O professor Gilson já ficou assim, com um cafezinho, hein? Oh, delícia. Então, vamos lá, né? Quando a gente quer fazer determinada receita, a gente segue aí algumas quantidades, né? A gente tem aí, por exemplo, um bolo e um bolo de trigo, pelo menos aqui inicialmente. Gente, essa receita tá certa, tá? Se você seguir essa receita, você vai conseguir aí um bolo massa. Porque de repente era só exemplo, mas tá boa a receita. Então, ó, a gente tem aqui uma quantidade para cada elemento, né, para cada parte da receita, para cada ingrediente, estava querendo essa palavra, para cada ingrediente da receita. E aí, se a gente tiver uma quantidade maior, se a minha família toda for para minha casa, por exemplo. Aí, tá Natal, Ano Novo, o pessoal chegando, só tem que aumentar a receita. Pois é. Só que, intuitivamente, professor Gilson, como é que a gente faz esse aumento da receita? Vai multiplicando, né, professora? Vai multiplicando. E é exatamente isso. Vezes 2, vezes 4, não é? Pois é. E é exatamente isso que a gente começa a perceber a aplicação no nosso dia a dia. Sem a gente nem parar para pensar, a gente está utilizando da proporção. Se a gente dobrar a quantidade de açúcar e não dobrar a quantidade de farinha, não vai adiantar muito não, viu? A receita não vai dar muito certo. Porque a gente não está aumentando isso de maneira proporcional. Então, quando a gente tem esse tipo de situação no nosso dia a dia, a gente está usando da proporção sem nem perceber que aquilo ali está sendo feito de maneira matemática mesmo. Apesar da gente usar números, apesar da gente fazer as multiplicações, a gente não percebe que aquilo ali é a aplicação direta desse tipo de conteúdo que é a proporção, tá certo? Então, ó, eu consigo com essa receita fazer 12 fatias. Eu entendo por 12 porções aqui, 12 fatias, tá certo? E se a gente quisesse aumentar essa quantidade de fatias? Olha, já fui do spoiler de novo. Foi. Se a gente quiser fazer 24 porções, 24 fatias, o que a gente vai fazer aqui? Dobrar os valores, né? Se eu dobrei a quantidade que eu desejo no final, eu vou ter que fazer o dobro daquela receita, para que a gente consiga obter aí a quantidade desejada no final. Então, 12 porções para 24, a gente multiplicou por 2. E aí, a gente tem que todos os ingredientes devem ser multiplicados por 2 também. Olha aí, apareceu o dobro e no finalzinho... Deixa eu ver só aqui a parte da receita, pronto. E agora a gente vai ter a quantidade de ingredientes aparecendo, né? Então, quais são as quantidades de acordo com as iniciais, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, etc., que a gente consegue fazer aqui, né? Então, se a gente quer o dobro da performance, a gente vai ter que dobrar todas as quantidades iniciais da receita, certo? E aí, ó, a gente finaliza com esse exemplo delicioso, inclusive, não é verdade? Então, professora. Para que a gente consiga entender de que maneira a gente trabalha com a proporção no nosso dia a dia. Rostinho lindo, se despeça. Diga. Gente, é sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação. Muito obrigado pelo convite, professora. Ó, direita e esquerda, rostinho lindo aqui para vocês. Um forte abraço. O máximo, né, gente? Mais uma vez, agradeço a presença do professor Gilson me ajudando por aqui, a presença de Késia para fazer a tradução e Billy Bia, como sempre, arrasando aqui, fazendo a aula acontecer, tá certo, gente? Um cheiro para vocês. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.